Espírito Santo, preciso de ti. Meu conselheiro, Espírito Santo, preciso de ti. Meu conselheiro, preciso te ouvir. Aleluia, você está feliz com Jesus? Você está preparado para o que Ele quer falar conosco nessa noite? Amém mesmo? Mas que barbaridade. Hoje eu tô teen aqui, porque ontem eu fui no retiro dos teens e hoje eu tô mais jovem aqui. Eu tô me sentindo um menino. Só não posso contar para vocês, só vou contar porque minha esposa autorizou, né? Mas não, o que aconteceu foi que a gente foi lá, brincou nos brinquedos infláveis com os teens. E a gente tenta manter aquela conexão, dizendo, nós somos jovens, a gente ainda é, nossa, eu sou um menino. Daí minha esposa daqui a pouco voltou lá de um brinquedo dos teens assim. O que deu, Gabi? Tô com dor no ciático. Falei, pelo amor de Deus, Gabi, daí tu acabou. Daí, como é que eu vou dizer que eu sou jovem quando tu diz dor no ciático? Adolescente nem sabe o que é ciático. Tu passa uma idade, quando tu começa a sentir que tu tem um ciático, daí acabou. Não. Mas acordou bem hoje, estava feliz, já estava melhor. Mas eu quero dizer para você que o Retiro dos Teens foi uma bênção, estava sensacional. Ontem nós passamos lá, o pastor Leandro ministrou ontem à noite, hoje de manhã. A Chay ministrou também na sexta-feira. E estava um tempo sensacional daquilo que o Senhor estava fazendo no meio deles. Eu tenho uma expectativa tão grande pelo que o Senhor vai fazer através dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Porque eu já escutei tanta gente falando sobre essa geração, amaldiçoando essa geração. Mas eu peço os olhos de Cristo, e eu sei que quando Cristo olha para essa geração, Ele vê potencial nela, Ele vê algo valoroso nela, Ele vê força nessa geração. E quando eu olho para os nossos teens, para os nossos jovens, eu vejo a mesma coisa. Eu peço ao Senhor que você ore por eles, eu peço que você, ao mesmo tempo, tenha expectativa em ver essa geração se levantar de forma poderosa. Amém? Queridos, nós estamos hoje no último sermão na nossa série Detox. Desintoxicando, não o corpo, não simplesmente alimentação ou fazendo um suco, mas desejando desintoxicar a nossa alma, o nosso interior. Nós vimos aqui desde o primeiro momento dessa série, no mês de janeiro, que é possível nós sermos cristãos há muito tempo, nós sermos aqueles evangélicos que frequentam a igreja há muito tempo. Eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, mas ainda assim é possível eu estar sendo evangélico e completamente intoxicado no meu interior, tendo um estilo de vida onde eu estou prejudicado, aqui dentro as coisas não estão bem, mesmo que eu frequente a igreja aba. Pasme você. É possível frequentar a igreja aba e não estar bem por dentro, né? Posso manter uma máscara por um tempo, mas eu quero dizer para você que o Senhor está interessado em nos desintoxicar. Nós aprendemos com o pastor Link que muito dessas toxinas, elas começam a aparecer na nossa forma de pensar e de falar. Significa que a forma como eu penso e permito pensar, a forma como é moldado o meu pensamento, também determina e me intoxica por dentro. Aquilo que sai da minha boca, sim, revela essas toxinas, e nós podemos estar vivendo dessa maneira. A gente aprendeu no sermão com a pastora Tânia Mates, de que existem toxinas culturais, e aí cai por terra aquela ideia do não dá nada, nada a ver. Tem um pastor amigo meu lá em Curitiba, o pastor Luciano Sartori, que ele diz que existem 2 demônios que se chamam, um é o não dá nada e o outro é o nada a ver. É quando a gente fala assim, vamos assistir aquele filme, não dá nada, só que aquilo está intoxicando a nossa alma. Bota para tocar aí aquela música, aquele negócio, e daí alguém vai dizer, ai que careta, você se preocupa. Que ele tem coisa que não dá para escutar, tem coisa que intoxica a alma.
Você está lá lavando o carro, está lá o homem lavando o carro e está ouvindo Anitta. E daí você me diz que você sai bem depois daquilo ali? Desculpa, não tem como, aquilo ali intoxica a alma, porque não tem nada que presta no que está sendo cantado, e eu não tenho nada contra a pessoa, mas contra o que é gerado ali, contra o que vai sendo formado no coração. A gente também aprendeu que aquilo que a gente consome nas redes sociais, a gente precisa aprender a ter filtro, porque começa a intoxicar o nosso coração, e nós vivemos numa geração ansiosa, angustiada, depressiva, porque está sendo dominada pelas telas, e nós precisamos aprender a entender, existem toxinas, está intoxicando a nossa alma. Nós vimos com a Ali, que junto com isso, nós vamos começando a ter comportamentos, hábitos, que nos intoxicam, e a gente viu algumas coisas, procrastinação, pequenas mentiras, e a gente vai vivendo comportamentos tóxicos que mesmo depois de ser cristão, eles começam a se tornar rotineiros, e eles fazem parte da nossa vida. O pastor Leandro nos deu uma luz no último domingo, dizendo que é possível colocar nossa vida debaixo da torneira da palavra de Deus, e permitir que nós vamos sendo desintoxicados pela palavra, à medida que ouvimos, deixamos ela entrar em nós, vai mudando o nosso coração. Mas hoje, em especial, nós vamos terminar essa série falando sobre algo importante. Desintoxicação não é um ato simplesmente, mas é um estilo de vida. Eu quero dizer para você, não espere a próxima série para desintoxicar de novo. Não espere a casa do oleiro para poder vir e desintoxicar. Não espere o próximo retiro, ou o próximo curso, ou um próximo pastor que vai vir aqui com uma oração forte para me desintoxicar. Não, não, não. O Senhor está dizendo que você pode viver um estilo de vida desintoxicado e de desintoxicação. E eu quero mostrar isso para você, junto nós vamos conhecer isso nas Escrituras. Por isso eu queria que você abrisse comigo o livro de Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler juntos, a partir do verso 16 até o 25. Eu quero que você abra o teu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar hoje, porque eu acredito que tem revelação do Espírito Santo hoje, tem iluminação, mas também tem posicionamento meu e teu. As Escrituras, elas se descortinam aos nossos olhos, para que eu e você tomemos decisões. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Se você abriu, dá um amém aí. Se você não abriu, pede perdão e lê na Bíblia do irmão do lado. Vamos lá, verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós queremos preparar o nosso coração agora e ao mesmo tempo abrir a porta para que você possa entrar, falar, mover as nossas vidas. Nós queremos tudo que tu tens para nós, e eu te peço nessa noite, que não seja a voz do pastor Tiago falando com cada um, mas que a voz do Espírito Santo acesse cada coração, acesse cada mente, acesse o interior de cada um, trazendo iluminação, revelação, trazendo sim confrontos, desnudando coisas, revelando coisas que estão escondidas, que talvez nós não estamos percebendo, porque hoje nós temos um anseio de sair daqui posicionados, para ir para um novo lugar no Senhor, e não viver um estilo de vida que brinca com as coisas da carne, mas alguém que
quer andar e viver no Espírito, em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém aí. Você percebeu que as Escrituras começam falando algo para mim e para você? O verso 16 diz: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Significa que existe um estilo de vida, um modo de viver, do qual eu posso andar no Espírito e não estar andando na carne. O texto está dizendo para mim que ele aponta, presta atenção, isso não é um estilo de vida para pastor, isso não é um estilo de vida para pregador, isso não é um estilo de vida para homens importantes ou que tem teologia, isso é um estilo de vida para filhos de Deus. E ele está dizendo, Paulo escreve aos Gálatas dizendo, por favor, entendam algo. Se vocês viverem no Espírito, se vocês receberem a vida do Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então ele está dizendo que existe um lugar e um estilo de vida, e presta atenção, por que é estilo de vida? Porque no verso 25 ele diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Significa que andar com o Espírito Santo, andar em santidade, andar desintoxicado, é o propósito de Deus para cada um que nasceu de novo, é o propósito de Deus para cada filho. Eu não quero que você viva contaminado com as coisas desse mundo, eu quero que você viva livre das coisas desse mundo. E ele diz, vou dar um segredo para você, viva no Espírito, receba a vida do Espírito, anda com o Espírito, e você não vai satisfazer os desejos da tua carne. Agora, olha o que o texto continua dizendo para mim e para você, isso é importante entender. Ele diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O texto está dizendo para mim e para você, que dentro do meu e do teu coração tem um ringue, e o Espírito está de um lado, querendo fazer a vontade do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, mas do outro lado do ringue, tem a carne dizendo, não, eu quero voltar aos antigos desejos, eu quero fazer aquilo que eu tenho saudade, eu quero me entregar às minhas paixões, às delícias das quais me satisfazem. E o que acontece, que o texto bíblico nos explica e nos traz consciência, é de que essa guerra está sendo travada no nosso interior, o pau está atorando aqui dentro. O Espírito está dizendo, vamos fazer a vontade de Deus, a carne está dizendo, nem a pau, velho. Eu quero é voltar para o passado, como era bom o meu passado, como era bom quando a gente se deleitava na pornografia, como era bom quando final da tarde a gente ia para beber com os amigos e não tinha hora para acabar, e a gente falava um monte de besteira, a carne está dizendo, volta para lá que eu tenho saudade, o Espírito está dizendo, não, eu sei que tem algo do Senhor que é diferente daquilo que eu vivia. Você consegue entender? O ringue do teu coração está round após round, alguns rounds a carne ganha, alguns rounds o Espírito ganha. Agora o que eu quero dizer para você, é que o Senhor está dizendo, existe um jeito de você não ser dominado pela carne, existe um jeito de você andar no Espírito. Sabe, alguns cristãos, eles têm uma consciência pensando, o dia que eu for para frente lá, que o pastor fizer aquela oração que ele faz lá no final do culto, para entregar a vida para Jesus, quando eu me entregar, quando eu orar, a minha carne vai sossegar dentro de mim, esses desejos vão sumir, essas vontades vão sumir, e daí vai ser bom. E daí eu sei que a maioria dos que estão aqui já passaram por esse momento. A carne diminuiu dentro de você? Daí se não bastasse, você diz, não, eu entendi. É que não é ir lá na frente, é o dia que eu me batizar. Porque o dia que eu descer nas águas, daí assim, eu morro para mim mesmo e eu renasço em Cristo. O pastor sempre prega e ensina isso. Daí eu pergunto para quem se batizou, depois que você batizou, a carne sossegou dentro de você? A desgraçada, desculpa a palavra, é desgraçada porque ela não tem graça de Deus, precisa de graça, a desgraçada não sossega dentro de nós. Daí você pensa o seguinte, não, eu já entendi. Tem uma galera na igreja que é mais comprometida, é os líderes de GC. O dia que eu virar líder de GC, daí a carne sossega dentro de mim. Cadê os líderes de GC aí? Sossegou a carne dentro de você? Não, quando eu for supervisor. Não. Pastor, quando eu for pastor, assim, consagrado, o dia que me consagrar, eu vou virar semi-anjo.
vai nascer umas asas atrás de mim, uma auréola vai vir do teto, e daí eu não vou mais ter que lutar contra. Querido, presta atenção, enquanto nós habitarmos nessa terra, estivermos vivos aqui, nessa era, nesse tempo, nós vamos estar lutando contra a nossa carne. Existe um livro do pastor Luciano Subirá chamado O Impacto da Santidade, e ele descreve de uma forma exaustiva nesse livro, o processo de santificação. E existe algo acontecendo, o dia que eu me entrego para Jesus, o dia que eu resolvo confessá-lo, crer nele, convidar ele para fazer parte da minha vida, me entregar para ele, o meu espírito é renascido e eu começo a abrir os olhos para as coisas espirituais. É o dia que eu começo a perceber que de fato eu tenho carne e espírito dentro de mim. Mas não significa que a luta diminuiu, pelo contrário, começou. Porque até então você era dominado só pela carne, o teu espírito estava morto. Mas o dia que você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito foi revivificado em Cristo, nós fomos religados ao Senhor, e agora, o meu Espírito, ele quer ser guiado, ele quer viver as coisas de Deus. E você tem que prestar atenção no texto, porque ele fala de Espírito com E maiúsculo, e ele também fala de Espírito com E minúsculo. Ele está dizendo que é o meu Espírito querendo ser guiado pelo Espírito de Deus. Só que a carne está dizendo, não. Só por cima do meu cadáver. E é isso que a gente tem que fazer, sempre. Esmagar, lutar contra. E dizer, cara, eu não vou voltar àquele lugar. Porque eu já estive lá e não me satisfez. Só me destruiu, só me fez mal. Eu quero viver as coisas de Deus. Eu quero andar no caminho do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, o texto continua dizendo para mim e para você a respeito disso. Porque ele traz, no verso 19... um esclarecimento do que são as obras da carne. Ativei o modo sarcástico agora. Eu vou falar uma frase pedindo perdão para você, com sarcasmo. Porque não é eu que vou ler isso aqui, tá? É Bíblia, de Jesus. E ela vai começar a dar nome às obras da carne. Por que eu estou pedindo perdão para você? Porque a gente está vivendo num tempo em que agora não pode mais falar pecado. Porque pecado ofende, machuca. Ai, pastor, não fala. Querido, presta atenção. Tem gente dizendo, o meu erro, a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, o nome disso é pecado. A Bíblia está dizendo que isso é obra da carne. E a Bíblia está dizendo que isso leva à morte. Quais são elas? Quais são as obras? Olha aqui, presta atenção. Verso 19. Ele começa já com uma bem levinha, imoralidade sexual. Você vai perceber que cada uma dessas obras, elas vão andando de mão dada. Ninguém larga a mão de ninguém. Diz imoralidade sexual. Ele está falando impureza, libertinagem. Você percebe? É a carne querendo satisfazer os seus anseios. Eu quero fazer o que os meus apetites pedem. Querido, eu falei isso da tarde e me recordo, enquanto que eu estou falando sobre isso agora, porque eu fui ler a respeito um pouquinho daquele caso Epstein lá, que está em alta agora. E é assustador se eu me deixar ser governado pela minha carne, quando eu tenho dinheiro e poder, que níveis eu posso chegar? De pecado e de degradação moral. Que níveis eu consigo chegar? E a gente às vezes pensa, é eles. Mas se você tivesse aquela posição com tanta grana, tanto poder, e você fosse governado pela carne, eu não seria diferente deles. Porque sem o Espírito, o nosso final é degradação e morte. É para lá que a gente vai. Você consegue entender? Aparentemente o apetite é bom. Mas ele vai cavando buracos fundos e a gente não consegue sair. E ele destrói a nossa vida e tudo ao redor. E ele tá dando nome para essas obras. O que a tua carne quer? O que ela quer fazer dentro de nós? Ele traz aqui idolatria. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não vou conseguir explicar todos. Dá para a gente fazer uma série só sobre isso. Mas alguns eu vou descortinar um pouquinho para ficar claro. Ele diz idolatria. E alguns pensam, não pastor, agora eu sou evangélico, eu não tenho mais ídolos. Presta atenção, desde o Antigo Testamento, os ídolos, eles eram criações do coração do homem para satisfazer a vontade da sua carne. Vou falar para você um ídolo que tinha no Antigo Testamento, a deusa Azerá, a deusa da fertilidade. Ela conduzia a cultos imorais, a prostituição. Presta atenção, não era deusa, era um demônio, com certeza. Mas o que estava sendo adorado?
a minha carne, porque eu quero imoralidade. A Bíblia vai falar a respeito de deuses da prosperidade. O que está sendo adorado? Meu amor pelo dinheiro. No final, todos os ídolos são criações daquilo que o meu coração deseja. Tim Keller, que é um homem já falecido, um grande teólogo, vale a pena ler os materiais dele, ele vai dizer: nosso coração é uma fábrica de falsos deuses. Porque a gente quer porque quer, a nossa carne quer porque quer servir um Deus que faz tudo que a gente quer. Eu não quero servir um Deus que me manda, que me governa, que me dá direção. Eu quero que Ele faça a minha vontade. Essa é a bendita, ironicamente falando, da carne dentro de mim e de você. Ela não quer fazer o que Deus quer. Ela luta contra a vontade de Deus. Ela guerreia contra a vontade de Deus. Agora, o texto continua dizendo, feitiçaria. E alguém vai pensar, pastor, mas nós estamos aqui dentro da igreja evangélica. O que feitiçaria tem a ver com isso? Vou mostrar para você como feitiçaria tem a ver com vontade da carne, obra da carne. É quando eu quero fazer a qualquer custo que a minha vontade seja feita. Então, ela vai ser minha. E daí a gente vai atrás, a gente não está amarrado, né? Em nome de Jesus, se você foi um dia que já quebra isso, mas a pessoa vai atrás de uma amarração amorosa, porque ela não importa a vontade do outro. Eu quero, a minha carne deseja que ela seja minha, que ele seja meu. Então eu vou atrás de poderes ocultos e da força espiritual para fazer a minha vontade. As pessoas vão atrás de feitiços e trabalhos para prejudicar alguém. Por quê? Porque ela me fez mal e agora eu quero que ela também se dê muito mal. Você está percebendo? A carne é destrutiva. Não tem nada de bom na carne. Ela é caída, ela ama a morte. Ela caminha passos largos para a morte. E tudo que nós estamos fazendo quando nos deixamos ser guiados por ela é nos afastar da vontade de Deus. Só que feitiçaria na Bíblia é comparado à mesma raiz. A Bíblia compara, ela diz, o mesmo pecado de feitiçaria se chama rebeldia. Sabe o que é rebeldia? Eu não aceito que alguém me governe, eu vou fazer do meu jeito. A carne dizendo, eu mando, eu faço. Presta atenção, talvez feitiçaria você não se envolve. Mas quando o teu coração diz, eu quero fazer desse jeito e eu não vou me submeter à minha liderança, eu não vou me submeter aos princípios, eu não vou fazer desse jeito, eu não aceito isso. A Bíblia está dizendo, ei, isso é feitiçaria também. É a mesma raiz. Então você percebe que ser governado pela carne só nos leva à destruição? Não acabou, continua. Ele diz inimizades, rixas. Ele vai falar a respeito de ciúmes. É um controle total sobre a vida do outro, um domínio total que perde o controle. Ele diz ira, porque a ira é um descontrole quando se trata de raiva, de deixar ser tomado conta por um sentimento destrutivo. Ele diz discórdia, divisões, separações, facções, é o que ele está colocando para a gente. Queridos, a gente pensa que isso está tão distante da gente. A facção é o PCC, né, pastor? Mas eu não sou do PCC. Querido, isso daí a facção no seu nível humano de organização. Mas sentimento faccioso começa dentro do nosso GC, dentro da nossa casa. Começa dentro do trabalho. Quando você diz o seguinte, ei, eu estou certo, ele está errado. E eu vou envolver as pessoas ao meu redor, eu vou trazê-las para o meu lado, para que elas fiquem contra ele. Então a gente espalha, a gente não, eu tenho que parar de falar a gente, porque está amarrado isso aqui, não acontece na igreja aba, é só nos outros lugares, aqui não acontece isso. Mas é a pessoa que começa a espalhar fofocas, e dominar e fazer um pensamento contra o outro, por quê? Porque eu quero provar que eu estou certo, maldita carne que quer nos governar. Ele diz, invejas, desejar aquilo que não me foi dado, como se eu tivesse que ter aquilo. A gente começa a cobiçar, desejar. O coração do homem tenta ter aquilo que não foi dado a ele. E ele começa a ser governado por isso. A Bíblia diz bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Presta atenção. Paulo termina dizendo, declara a vocês, quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Significa que se a minha carne me governar, eu estou indo para longe de Deus. Eu não vou caminhar na direção daquilo que Deus tem para mim, nem na direção dele, nem do reino de Deus. Agora o texto continua no 22 e diz, mas o fruto do Espírito, e aqui está com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo. Presta atenção, porque ele está dizendo o fruto do Espírito. Eu e você não conseguimos gerar as obras das quais vão ser citadas agora.
Mas se eu estou conectado no Espírito e Ele vive em mim, Ele produz esse fruto no meu coração, na minha vida e na tua vida. Que tipo de fruto que Ele produz? Vamos lá. Amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. O amor vem dEle. Ele é fonte de amor. Todo amor que não vem de Deus é falso amor. Não é verdadeiro, não é pleno. Mas se eu estou conectado a Ele, o verdadeiro amor é frutificado em mim. Ele diz o seguinte: alegria, paz. Isso é tão poderoso porque não são sentimentos, entenda isso. Não é que eu estou me sentindo. É uma alegria que não pode ser fabricada nem pelas circunstâncias externas. Ele está dizendo o seguinte: não importa, pode estar um caos do lado de fora, mas dentro tem um fruto sendo gerado de alegria. É quase que a pessoa estar passando pelos dias mais difíceis, mas ainda assim ela diz: eu estou tão alegre em Deus, eu estou tão alegre, eu tenho paz aqui dentro. O caos está do lado de fora, a tempestade está do lado de fora. Os céus estão fechados, aparentemente tudo dando errado, mas ela diz: aqui dentro eu tenho paz. E ninguém pode me roubar isso, porque não é fabricado por fora. Não vem de ter um carro novo ou não, não vem de ter um salário maior ou não, não vem de ir para uma casa nova ou não, não vem de viajar para Disney ou não. Vem daquele que vive em mim, Ele gera isso dentro de mim. O texto diz longanimidade, porque o nosso Deus é longânimo, e talvez você não sabe o sentido disso, mas o longânimo não é alguém que desiste com facilidade. O longânimo diz: vamos lá, eu não vou desistir, vamos caminhar mais uma milha? Essa é a característica de Deus para conosco. E daí nós falhamos na caminhada, e Deus diz: tudo bem, eu estou vendo para você lá na frente, eu sei para o que eu te criei para ser, vamos caminhar mais uma milha? Mas nós tropeçamos e falhamos de novo, queremos largar, queremos sair, culpamos Jesus pelas crises que nós estamos vivendo, a gente chora, a gente esperneia, a gente diz: por que comigo? Eu não sou, o que eu fiz para merecer isso? E Ele está dizendo: não, meu filho, calma, eu não vou desistir de você, vamos lá, mais uma milha. Esse é o nosso Deus, completamente longânimo. Ele diz: você vai dar bom ainda um dia. Cristo vai ser formado em você. Eu consigo olhar para frente e ver Cristo formado em você. Só que Ele está dizendo que esse fruto começa a ser gerado no meu e no teu coração. E daí quando eu olho para alguém, eu começo a agir da mesma forma. Eu não desisto das pessoas. Eu não jogo as pessoas fora. Eu digo para ela: vamos, mais uma milha. Talvez diante do casamento tenha uma crise. Primeira coisa que quem não está em Cristo faz: divorcia logo. Eu quero ser feliz. Eu quero mesmo viver outra coisa. Tem um monte de opção por aí. Mas aquele que entende a vontade de Deus e a aliança que é formada ali diz algo: ei, eu acredito nesse casamento, vamos andar mais uma milha. Eu sou longânimo, eu não duvido, eu quero você. O Senhor nos uniu com um propósito, eu vou andar com você. Eu creio que Ele vai fazer o que Ele precisa fazer no meu e no teu coração. Isso fala de relacionamentos, isso fala de a forma como nós olhamos para as pessoas. E é por isso que Ele olhou para mendigos e Ele disse: eu vou oferecer para vocês sentar à mesa do banquete. Mendigo, pastor? Quem que era mendigo? Eu e você, abençoado. Eu e você, porque a gente estava perdido nos nossos pecados, afundado na lama do pecado, comendo bolota de porco, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Só que o Senhor disse: eu vejo vocês lá na frente, eu estou oferecendo uma mesa para vocês, assentem-se na minha mesa, na mesa do rei. É o que o Senhor está dizendo para nós. Só que a gente começa a ter isso dentro de nós, frutificando para com o próximo. Ele diz: benignidade e bondade, o fazer o bem. Não o natural é querer vingança, o natural é querer descontar. O natural é quando o abençoado corta a nossa frente no trânsito. Se você deixar, a carne já diz: acelera, vai atrás, põe do lado, baixa o vidro e xinga o máximo que se você puder. Isso é a carne dizendo. O Espírito está dizendo: não, cara. Se coloca no lugar dele, você não sabe o que ele está passando, talvez ele não te viu. Ele faz a gente começar a pensar: existe algo de bom acontecendo aqui. Isso é fruto do Espírito, eu e você não geramos isso. Não pense que você tem capacidade de gerar isso, nós não conseguimos. Ele diz fidelidade. Querido, como isso é lindo, porque a gente tem o prazer de celebrar casamentos longevos. 30 anos, foi o pastor Joel aí agora, pastor Leandro foi 24. Olha, 24 bodas de opala. Eu brinquei que ele é um opala 6 caneco. A gente celebrando longevidade. Eu estou fazendo 13 anos de casado, eu sou mais novinho, tenho que aprender um monte com eles. Mas a Bíblia diz fidelidade. Por quê? Porque andar com Deus gera em nós um desejo de caminhar, de ser leal, de ser fiel. Porque sem Deus, nas obras da carne, infidelidade é o caminho.
longe do Senhor, nós vamos sendo levados a esse lugar. Então, peraí, para conseguir viver isso, eu preciso dele, eu preciso que ele gere isso dentro de mim. Ele está dizendo mansidão, porque Cristo era completamente manso. Cuspiram nele, bateram nele, mas você não vê ele reagindo com ira, você não vê ele levantando, dizendo, não, agora acabou, agora vem. Você não vê Jesus agindo assim. Você vê dizendo, eu sei para o que eu fui chamado, eu sei quem me governa. Nada na minha vida me pega de surpresa, eu sou governado por alguém. Ele termina dizendo domínio próprio, porque no final, a nossa carne quer fazer com que ela haja como um leão, uma besta enjaulada, abre a porta para a carne satisfazer suas vontades. Mas a Bíblia diz, aquele que tem o fruto do Espírito tem domínio próprio. Provérbios vai dizer, melhor é ter domínio próprio do que um guerreiro que conquista uma cidade. Não adianta você ser um guerreiro, um dominador, mas não consegue dominar a si mesmo. O fruto do Espírito faz com que eu e você sejamos dominados, sejamos governados. O texto continua dizendo, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, não tem como a lei nos governar, ou nos apontar a faca, o aguilhão da morte. Volta comigo para o verso 18. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ele diz que o fruto do Espírito, contra isso não há lei. Você entende o que o texto está falando aqui? Vamos lá, vamos trazer esclarecimento para isso. A Bíblia está deixando claro, e no Antigo Testamento, quando você lê, Deus, para expor o pecado, Ele estabelece uma lei santa, pura, verdadeira. São mais de 400 mandamentos e prescrições. E a Bíblia diz que os homens tentavam cumprir a lei. Muitos dos fariseus religiosos achavam que cumpriam todas as coisas. Porém, Tiago nos ensina dizendo, o apóstolo Tiago nas Escrituras diz, se você tropeçar em um ponto da lei, você tropeçou nela toda, porque não tem como desmembrar de dizer, olha, eu faço 99%, eu só errei em um. A Bíblia diz, ela é completa, ela é total, falhou em um ponto, falhou em tudo, você agora é escravo do pecado. Assim é a forma como nós vivemos até aqui. Nós não conseguimos cumprir a lei, pasme. Ninguém conseguiu cumprir. Só quando Cristo veio à terra, na forma de homem, não usurpou ser igual a Deus, a Bíblia vai dizer, mas Ele tomou forma de homem e Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Não foi um homem governado pela carne, mas foi um homem completamente governado pelo Espírito. E Ele não tropeçou em nenhum ponto da lei. E Deus olhou para Ele e diz, você será o cordeiro entregue para que eu possa redimir o povo. Então quando nós estamos falando de lei, nós temos que entender a clareza disso. O nosso destino era a cruz, era para eu e você estar naquele lugar de morte. Era para eu e você estarmos assumindo o salário do nosso pecado. E o nosso pecado nos leva à morte. Mas o homem perfeito foi entregue no meu e no teu lugar. E a Bíblia diz que Deus descontou a sua ira em cima dele. A ira contra toda a maldade. Eu estava lendo um pouquinho e vendo alguns vídeos do Epstein. E eu me enchi de ira. Porque as coisas que eu li ali, eu falei, eu não consigo acreditar que um homem chega nesse ponto. Que pessoas chegam ao ponto de fazer esse tipo de coisa. Eu me enchi de ira, eu me enchi de raiva, querendo, não é possível. Você consegue entender que um Deus completamente santo, perfeito, justo, que não é ferido pelo pecado, mas quando nós pecamos, Ele disse, eu estou com raiva, eu tenho ira do pecado, eu não aceito que façam isso. Só que Ele enviou o próprio Filho para morrer no meu e no teu lugar, preste atenção. O Filho assume a cruz, Cristo assume a cruz, e Deus diz, eu vou descontar toda a minha ira em cima dele, o Cordeiro inocente. Aquele que não pecou, carregou o meu e o teu pecado. E toda a fúria de Deus foi descarregada nele. Mas Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele não agiu dizendo, agora eu vou fulminar vocês. Ele disse, agora eu ofereço graça para vocês. Agora eu estou oferecendo vida para vocês. E o texto de Paulo está clamando para mim e para você dizer, para de viver brincando com as coisas da carne, porque eu morri por você, para que você seja guiado pelo Espírito, e ande nos caminhos que eu preparei para você, desde o princípio das coisas, porque eu criei você com um propósito, eu não criei você para ser governado pela carne, eu criei você para viver a vida que eu sonhei que você vivesse, é o que o Senhor está dizendo para mim e para você.
Só que Ele está dizendo algo para mim e para você, e agora eu vou precisar de um voluntário. Já escolhi antes do culto começar. Antes da fundação desse culto, eu tinha te escolhido, Lucas, vem aqui. O texto está dizendo, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Preste atenção em algo. A lei apontava, não faça isso, e nós não conseguíamos, a gente caía no pecado. Só que a gente pensa o seguinte, e aqui eu quero trazer, a Bíblia está dizendo, que se nós formos guiados pelo Espírito, nós não precisamos nos preocupar em cumprir a lei. Alguém já está dizendo aí no pensamento, eu sabia que essa igreja era liberal. Olha como o pastor se veste, ele não está de terno, não está de gravata, a parede é preta, meu Deus, é uma igreja liberal. Presta atenção, querido, não tem a ver com liberal isso daqui. O padrão do Espírito é muito mais elevado que o padrão da lei. A lei está aqui, ó, perto do padrão do Espírito. Porque a lei dizia, não adultere com uma mulher. Mas o Senhor diz, eu tenho um novo mandamento para vocês, guiados pelo Espírito, vocês não vão nem olhar com intenção impura para uma mulher, porque se vocês fizerem isso, vocês já pecaram. O adultério não está no cometer, está no desejar. Ele está dizendo, se você pensar em matar alguém, você já matou. Só que o que o Senhor estava dizendo para mim e para você é, se vocês viverem pelo Espírito, vocês nunca vão precisar descumprir a lei, porque o Espírito nunca vai ferir a lei. O Espírito é santo, perfeito, Ele é Deus, e Ele vai nos conduzir à vida. Então eu quero que você entenda algo, não precisa decorar os 400 preceitos da lei, precisa aprender a viver uma vida guiada pelo Espírito, porque o Espírito não vai te levar para o pecado. Depender dEle é confiar de que Ele vai te levar para o lugar certo. Agora, eu chamei o Lucas aqui pelo seguinte, o texto está dizendo algo, se vocês são guiados pelo Espírito. Sabe o que essa frase diz? Se você for estudar a essência, o original no grego dessa passagem, o que o Senhor estava dizendo era algo. Ele diz, se vocês se permitirem ser guiados pelo Espírito, isso diz, conduzidos por. Se vocês permitirem que o Espírito os conduza. Você está entendendo aqui? O movimento que eu estou fazendo aqui? Faz um ganchinho assim, para nós andar. Ele está dizendo algo. Mas o Lucas escolheu ir trabalhar. Vai trabalhar, Lucas, vai viver tua vida. Ele deixou o Espírito. Porque ele disse, eu vou fazer os meus negócios. Vou fazer minha carreira. Vou conquistar os meus sonhos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Assim você vai cumprir e satisfazer os desejos da tua carne. O texto está dizendo algo, volta para cá. Ele volta para cá e ele diz, Espírito, eu estou cansado de fazer a minha vontade. Eu preciso que você me guie. Como é difícil isso para o meu e teu coração. A gente adora independência, a gente adora autonomia. E é tão difícil confiar de que o Espírito Santo pode nos conduzir a viver o melhor que Ele tem preparado para nós. Porque o Espírito Santo vai dizer, vamos, eu tenho um caminho para você. Mas eu preciso confiar. Isso muitas vezes é andar num passo que o Espírito Santo está pedindo para eu andar. Isso é ir para lugares que a minha carne não deseja ir. Só que o momento que o Lucas diz, não, da hora, o Espírito Santo estava orando agora assim, mas, poxa, agora eu vou fazer a minha vontade, vai lá, fazer a tua vontade. O Espírito Santo ficou aqui. O momento que ele largou o Espírito, querido, a desgraçada da carne já está, eu estava te esperando, cara. Vamos, que agora o pau vai torar, vamos. É o que a carne faz, querido. E ela diz, longe do Espírito, não volta para aquele cara. Não volta para ele. Cara, não ora mais. Para de ler Bíblia. Não faz. Porque se você começar a fazer isso, você vai começar a sentir saudade dele. Eu não quero que você tenha saudade. Vamos voltar para o passado. Você lembra como era bom? Você tem memórias. Ele começa a acusar, ele começa a trazer. Ele, você sabe como é bom. Vai dizer que você não está com saudade. Querido, é dessa forma que nós agimos quando nós escolhemos deixar o Espírito. E às vezes eu me assusto olhando para mim mesmo. Pensando, Senhor, durante o dia, quantas vezes eu te deixo para trás? Durante a minha história, quantas vezes eu te deixo para trás? Senhor, quantas vezes eu faço tudo, eu tomo a minha decisão, ele vai para aquele lado e daí ele ora de lá dizendo, Senhor, abençoa a minha vontade, faça a minha vontade assim na terra, como no inferno, porque a minha vontade não vai me levar para o que Deus quer, eu preciso ser conduzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, então eu preciso dizer, eu estou cansado de fazer a minha vontade, eu quero ser conduzido por você. Mas para fazer isso eu tenho que dizer, Senhor, me perdoa. Porque eu sei, Senhor Deus, que eu vou ter ímpetos e eu vou largar você.
Mas eu clamo, por favor, não desiste de mim, grita para mim. Querido, o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não vai te empurrar, Ele não vai te forçar, Ele não vai fazer nada nesse sentido. Ele vai esperar você se posicionar e dizer: vem, eu estou te esperando. Ele tem sempre perdão, Ele tem sempre graça. Existe um tempo para nós aproveitarmos isso. Só cada vez que nós largamos e decidimos viver a nossa vontade, não pense que frequentar a igreja aba vai te livrar. Não pense que ser evangélico te ajuda. Não pense. Eu não sou contra a igreja local, você sabe, eu sou mais apaixonado pela igreja. Eu sou mais apaixonado. Mas se você acha que Deus mandou seu filho para morrer numa cruz, para te fazer membro da aba, e esse é o fim de todas as coisas, por favor, isso é miserável. Ele está dizendo: eu entreguei o meu filho na cruz, porque eu tenho um plano para você, eu tenho uma história, e se você permitir, eu estou disposto a te conduzir pelo melhor caminho. Obrigado, Lucas. Isaías vai dizer: os pensamentos do Senhor são tão mais altos que os nossos, assim como o céu é mais alto que a terra. Os caminhos do Senhor são tão mais altos que os nossos, assim como o céu é mais alto que a terra. Mas a desgraça da minha carne está desejando o pecado, e tantas vezes eu estou me entregando a ela. Quando eu preciso aprender a dizer: Espírito, eu vou lutar com todas as minhas forças, porque eu quero você, eu desejo você, eu preciso de você, porque de mim não tem nada de bom, e se você me largar, eu vou voltar para o pecado, mas se você me guiar, eu vou viver a vida. Você está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? E desintoxicação não é uma série, não é um culto, é o Senhor te dizendo: eu quero te guiar, eu quero te conduzir, eu quero te mostrar os meus caminhos, os meus planos, a minha verdade. O texto vai dizer no verso 25: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Sabe, Paulo escreveu dizendo algo: você um dia decidiu se conectar a Jesus, você creu nele, e você recebeu vida de Deus em você. Só que Paulo está dizendo: não brinque com isso, não receba apenas a vida, ande com Ele, engancha nele, se disponha a se tornar cego para as tuas vontades, feche os olhos para que você queira não saber, mas confiar, dizendo: de olhos fechados eu sei que tu vais me levar para o melhor lugar da terra. Queridos, isso é tão romântico, eu falar isso aqui é tão romântico, é tão lindo. Mas ser conduzido pelo Espírito é muitas vezes ser conduzido ao deserto. Ser conduzido pelo Espírito é ser conduzido muitas vezes a dias difíceis. Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, começa o seu ministério sendo conduzido ao deserto. Mas é só no deserto que a carne vai sendo morta. É só no deserto que as nossas vontades vão sendo esmagadas. Então preste atenção. É lindo cantar a Ele, por Ele que eu estou vivendo a minha vida, estou gastando tudo, perdendo tudo com amor, com alegria, mas o Senhor está dizendo: por favor, deixa eu te conduzir, porque eu vou te conduzir a esse lugar de perder tudo nessa terra, mas você vai encontrar vida. Se o grão de trigo não morrer, pode ele dar fruto? Não é possível. O grão de trigo precisa morrer para então frutificar. Querido, a tua carne vai sempre dizer: não vale a pena. O diabo fez isso desde o Éden com Adão, dizendo: presta atenção, ele te disse para não comer um fruto, né? Se eu fosse você, eu não escutava Deus. Me escuta, porque eu sei das coisas. E ele disse: vai e come, porque no momento que você comer, você se torna o dono do teu próprio destino, você será como Deus. Você percebe o anseio de Adão? Eu não quero ser guiado nem governado, eu quero guiar e governar. E a desgraça do pecado entrou no mundo. E desde então, nós precisamos de um Salvador para nos redimir, nos buscar e nos fazer retornar ao plano original de Deus. Porque o Deus que é perfeito, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, está ansioso por conduzir a minha e a tua vida para os planos perfeitos. Mas nós continuamos caindo na lábia do pecado, do diabo e da nossa vontade, da nossa carne, que é guiada por Ele. Presta atenção, o Espírito, nosso Espírito é governado pelo Espírito Santo, mas a nossa carne não é governada por Deus, ela é governada pelo pecado e pelo diabo. Então, as tentações, os desejos, as atrações, elas vão continuar existindo, porque o diabo insiste em lutar por você. Mas você pode dizer: o aguilhão da morte não vai me pegar mais.
os seus desejos maus não vão me governar mais, porque eu escolho viver uma vida dependente do Espírito. Querido, eu não estou pregando para você aqui como aquele que tem um par de asas e uma auréola. Eu estou pregando para você dizendo, essa tem sido a nossa oração dia após dia, e vai ser a nossa oração enquanto estivermos nessa terra. Nós vamos lutar para ver o Espírito Santo fazer a sua vontade, e Ele vai governar, Ele vai nos direcionar. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé. O Espírito Santo está esperando uma posição minha e tua hoje, de rendição. Se eu puder te encorajar, eu te convido, faz pose de xícara, e diga: Espírito Santo, enganche em mim e me conduz. Por favor, eu preciso de você. O Espírito Santo, querido, não é uma fábula, não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é Deus, e Ele foi designado para viver nessa era, caminhando comigo e contigo. Eu e você temos a oportunidade de andar com Deus. A sua presença quer andar conosco, conduzir nossa vida. Mas Ele nunca vai nos forçar. Ele sempre vai esperar que a gente clame por isso. E é por isso que eu quero te convidar hoje, se você quer tomar uma posição como essa, sai do teu lugar, vem aqui na frente, se renda ao Senhor. Eu sou o primeiro a estar aqui, desejando o Espírito Santo, como o salmista Davi clamou quando pecou. No domingo passado o pastor Leandro falou: não retires de mim o teu Espírito, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Espírito Santo, por favor, engancha na gente e nos conduz à tua verdade. Abre os nossos olhos, nós queremos ver. Abre os nossos ouvidos, nós queremos ouvir. Nós cremos em você, nós cremos em você. Sabe, nessa noite você não é forçado a isso, e não te preocupe, Ele não vai te empurrar para isso. Mas os olhos do Senhor estão passando por aqui, procurando corações que estão dispostos a dizer: chega, eu não quero mais viver do meu jeito, eu quero viver com o Senhor, eu quero que o Senhor me conduza. Ah, meu amado, comece a liberar a oração do teu coração. Se você precisa se arrepender, confessa os pecados, confessa a tua autonomia, a tua independência, e diga: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Oh, és a minha realidade. Abba, Abba.
pertenço a ti. Abba, Paizinho, eu pertenço a ti. Sou totalmente teu. Abba, eu pertenço a ti. Espírito Santo, nós escolhemos nos render completamente nessa noite. Nós escolhemos nos entregar por completo nessa noite. E nós sabemos que há um forte indício de que nós podemos tropeçar nessa caminhada. Mas, Senhor, o que enche o nosso coração é saber que ainda assim Tu estás disposto a nos conduzir, a nos guiar. E nós Te pedimos, muda-nos por dentro, muda a nossa natureza, transforma-nos. Nós queremos amar o que Tu amas, desejar o que Tu desejas. Nós nos rendemos aqui, nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Espírito Santo, eu Te agradeço porque Tu não estás atrás de multidões, Tu estás atrás de corações apaixonados. Tu estás atrás de corações que têm coragem de tomar decisões. Senhor, eu peço, começa a nos ensinar o Teu jeito de viver e de ser. Começa-nos, Senhor, a partir de hoje, revelar os tesouros escondidos que estão nas Escrituras. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que tomaram essa decisão, que ao abrir das suas Bíblias, eles comecem a encontrar pepitas de ouro por trás dos textos, revelação, iluminação, porque Tu estás disposto a contar os Teus segredos para aqueles que andam perto, para os Teus amigos. Eu peço, nos ensina. Vida de oração não é um checklist, a vida de oração não é ter que cumprir um protocolo, mas é o nosso coração ansioso por Te encontrar, por estar junto com o nosso melhor amigo, por gastar tempo com Ele, para conhecê-lo, para aprender dEle. Senhor, nos ensina a jejuar da forma como Tu queres, para que a nossa carne continue a ser esmagada, enquanto o Espírito vai sendo fortalecido para viver os planos de Deus. Eu Te peço, Espírito Santo, faz-nos apaixonar pela igreja, pela comunhão do corpo de Cristo, pelos amigos que Tu tens nos dado. Senhor, que os meus irmãos consigam entender e se apaixonar por viver uma vida simples, de casa em casa, partindo pão, Senhor, amando o Seu GC, se dispondo a caminhar uns com os outros. Senhor, faz-nos enxergar que esse ambiente é tão poderoso, porque é cheio de pessoas com o mesmo coração que o nosso.
Eu te peço, Espírito Santo, comece a ativar o propósito. Nós queremos ter os teus olhos e os teus ouvidos. Por isso faz-nos entender que evangelização não é para alguns, mas é para aqueles que conhecem o coração de Deus, que entregou o seu Filho para resgatar a humanidade. E assim nós queremos também, enganchados do Espírito Santo, resgatar o perdido, amar o perdido. Senhor, ensina-nos a servir, a pegar o ministério da bacia e da toalha e lavar os pés do próximo. Ensina-nos, Senhor, a multiplicar aquilo que temos recebido, para que não pare aqui, mas para que transborde do Penal para o Vale, do Vale para Santa Catarina, de Santa Catarina para o sul do Brasil, do sul, Senhor, para onde o Senhor quer levar, mas nós queremos multiplicar aquilo que tem nos dado. Não nos permita, Senhor, viver uma vida de plateia, de conforto, mas nós escolhemos perder tudo com alegria para viver os teus planos e o teu propósito. Minha casa é tua, meu carro é teu, meu dinheiro é teu, minha poupança é tua, meu tempo é para ti. Eu só quero aprender a andar nos teus caminhos, a viver a tua vontade. Uma ordem tua, Senhor, uma ordem tua, e nós deixamos o que precisa ser deixado. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina a viver uma vida desintoxicada. O nosso estilo de vida é esse. Queridos, eu preciso abrir uma porta de salvação aqui nessa noite. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você está ouvindo tudo isso, mas você ainda não entendeu que as coisas espirituais são para homens e mulheres espirituais. E essa porta se abre o dia em que eu nasço de novo, o dia em que eu entendo que a cruz foi para me salvar. Ela não veio para me condenar, mas para me salvar. Só que eu preciso passar por uma obra de regeneração. Meu coração não entende as coisas espirituais antes de conhecer a Cristo, antes de deixar que Cristo me renove, me restaure e me faça novo. Talvez você está aqui e você pensa: o que eu vim fazer nesse culto? Eu quero te dizer que o Senhor te atraiu para cá. O Senhor deseja te salvar. O Senhor está envolvendo você, o seu Espírito está te envolvendo. Mas Ele não pode tomar a decisão por você, a decisão é minha e tua. E sabe, o dia que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, o nosso espírito renasce. E nós passamos a ser religados com Deus. E começamos a entender daquilo que é espiritual. Nessa noite, eu quero oportunizar você que deseja entregar sua vida para Jesus e começar a viver o plano dele para a tua vida, o propósito dele para a tua vida. Por isso eu quero fazer uma oração com você. Ela é muito simples, mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar e crer. Talvez você não sabe como fazer isso, eu quero te ajudar. A minha oração não é mágica. A minha oração, ela cumpre um papel de tentar te conduzir. Você precisa repetir e pensar a respeito, crer no que você está orando. Mas se você fizer isso, há muito poder no que está acontecendo aqui. Eu quero conduzir essa oração e a igreja inteira vai me ajudar. Mas se você tem esse desejo, ore comigo e diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu preciso de Ti. Entra no meu coração. Entra na minha vida. Entra na minha história. Muda o meu destino para aquilo que Tu tens para mim. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, molda-me. Eu não quero mais uma vida de pecado. Eu quero uma vida no Espírito. Escreve hoje o meu nome no livro da vida, porque eu creio no poder do sacrifício da cruz. Cristo morreu por mim e eu quero a vida que Ele me oferece, em nome de Jesus, amém.